Karl Jochen Rindt nasceu em Mainz, na Alemanha, no dia 14 de abril de 1942. Com 1 ano e 3 meses de vida, ficou órfão dos pais depois de um bombardeio em Hamburgo durante a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo criado pelos avós maternos na cidade de Graz, na Áustria. Sua mãe, austríaca, era tenista e por essa razão Rindt começou a correr com a licença do país. Começou a competir com os amigos quando ganhou uma moto na adolescência. Isso fez ganhar mais gosto pelo esporte a motor. Sua carreira começou de fato em 61, facilitada em parte pelo dinheiro que recebeu como herança dos seus pais, o que permitiu investir em bons carros. Terça-feira, 17 de setembro de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje está começando mais um Personagem de Terça. Hoje é dia da gente relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido de sempre para todos vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, você sabe que ajuda muito. Jochen sempre manteve o estilo atrevido e arrojado que o caracterizou desde a infância, mas demorou para engrenar. Sua primeira corrida foi no circuito de Flugplatzrennen com o Simca Monterli da sua avó. Acabou recebendo bandeira preta por causa do seu estilo de direção perigoso. Rindt entrou em vários ralis com seu Simca, mas não obteve bons resultados. Foi somente quando ele recebeu um Alfa Romeo GT 1300 a preço de custo e com manutenção gratuita cedido por um revendedor local que ele se tornou mais bem sucedido. Com o carro em questão, ele obteve 8 vitórias. Em 63, ele entrou para a Fórmula Júnior com o Cooper T67 dado a ele por Kurt Bardberry, dono de uma agência de viagens e um dos principais pilotos da Áustria na época. Sua primeira vitória veio em Cesena, na Itália. No ano seguinte, ele ingressou na Fórmula 2, também em parceria com Bardberry, pilotando carros Brabham. Rindt compensava a falta de potência dos motores Cosworth com técnicas de frenagem além do recomendável. Em maio, venceu a London Trophy no circuito de Crystal Palace, à frente de Graham Hill, o que bastou para o mundo da Fórmula 1 olhar para ele com mais atenção. E aí ele fez a sua estreia na categoria máxima dos monopostos em casa, pela Robbie Walker. Abandonou devido a problemas na direção quando era o 10º colocado, tendo largado em 13º. Antes disso, já tinha feito sua estreia nas 24 horas de Le Mans com uma Ferrari 250 LM, sem muito sucesso. Este só viria no ano seguinte, quando venceu a prova com o mesmo carro ao lado de Mustang Gregory, naquela que foi a última vitória da montadora de Maranello antes do tetracampeonato da Ford. Na Fórmula 1, Rindt conseguiu uma vaga na Cooper. A equipe estava muito longe do sucesso que havia obtido nos anos 50, mas o austríaco conseguiu um 4º lugar na Alemanha e um 6º nos Estados Unidos como melhores resultados. Continuou na equipe para 66, mas com os motores Maserati, ao invés dos decadentes Climax. O salto de qualidade foi gritante e Rindt foi um dos destaques da temporada ao terminar em 3º, com 2 segundos lugares na Bélgica e nos Estados Unidos. A temporada de 67 foi de contraste para ele. Na Fórmula 2, pela Roy Winkelmann Racing, ele levou a taça com 3 vitórias e 5 provas. Venceu também o Trophée de France, com mais 3 primeiros lugares em 4 corridas. Já na Fórmula 1, quando parecia que ia, a Cooper perdeu o embalo e Jochen sofreu com vários abandonos. Só chegou ao final de 2, em Spa-Francorchamps e em Monza, as 2 na 4ª colocação. Também em 67, Rindt escreveu seu nome na galeria de participantes das 500 milhas de Indianápolis, prova que ele também correu em 68, mas sem tanto brilho. Enquanto isso, o ano na Fórmula 1 precisava de mudança. Rindt se tornou piloto da Brabham, mas o motor réplica foi esmagado pelo Cosworth. Sobrou para ele 2 terceiros lugares, na África do Sul e na Alemanha. Tudo mudou quando o ano de 69 começou e ele seria piloto da Lotus. A equipe já tinha 3 títulos de pilotos, com Jim Clark em 63 e 65 e com Graham Hill, justamente no ano anterior. Finalmente, Rindt teria um equipamento que lhe permitiria mostrar o seu talento, mas vieram também alguns abandonos. O pior deles na Espanha, quando bateu muito forte após a asa traseira quebrar. Embora sem ferimentos, ficou de fora do GP de Mônaco. A sorte começou a lhe sorrir em Silverstone.
Hint chegou em quarto, mas estava brigando pela vitória quando teve que ir aos boxes para consertar a asa traseira que se soltava. Veio um segundo na Itália, o terceiro no Canadá, e aí nos Estados Unidos não teve asa traseira que atrapalhasse. Jochen venceu pela primeira vez com direito a um hat-trick de respeito. Aquela vitória o fez terminar em quarto na tabela, à frente justamente de Hill. Em 70, o britânico não estaria mais na Lotus. Naturalmente, Hint foi alçado a primeiro piloto do time de Colin Chapman. Além da boa temporada no ano anterior, Hint também foi vice-campeão da Tasman Series, com 2 vitórias nas 7 corridas da categoria. Nada mais óbvio que ele fosse apontado como um possível candidato ao título. A Lotus começou o ano com o modelo 49, mas a temporada começou zerada para ele, na África do Sul e na Espanha. Mas em Mônaco veio o triunfo, depois de pressionar Jack Stewart e fazer o defensor do título errar na última curva. O modelo 72 foi usado em definitivo a partir de Zandvoort, e Hint venceu, e depois em Clermont-Ferrand, e em Brands Hatch, e mais uma em Hockenheim. 4 vitórias consecutivas que o colocaram muito na ponta do campeonato. Na Áustria, Hint fez a pole, mas não teve como conquistar a 5ª vitória seguida, porque o motor Ford resolveu que não ficaria inteiro. Mas a liderança do campeonato estava mais que tranquila. Assim, todos foram para Monza, a última etapa europeia antes da trinca na América do Norte. A tabela apontava Hint na liderança do campeonato com 45 pontos, enquanto Jack Brabham tinha 25. Denny Hulme, Jack Ickx e Jack Stewart completavam o top 5. Bastava vencer em Monza e Brabham não chegar ao pódio para conquistar o título com antecedência. Naquela altura, ele já tinha como companheiro de equipe Emerson Fittipaldi, que havia estreado em Silverstone. A ideia para Monza era de que o brasileiro iniciasse os primeiros treinos com um modelo novo, para, no popular, amaciá-lo e deixá-lo para Hint. Só que na parabólica, Emerson acabou perdendo o ponto de freada, acertou outro carro e destruiu o 72, que era novinho em folha. Por sorte, saiu sem ferimentos. Hint partiu então para usar um chassi mais rodado. Descontente desde o início das atividades, queria de todo jeito usar o modelo 49. Sem conseguir melhorar, Jochen tomou a decisão radical de tirar as asas dianteiras para tentar aproveitar o máximo que pudesse nas retas e tentar se virar nas curvas. Fittipaldi achou a ideia de louco, assim como John Miles, o outro piloto do time. Aí veio o sábado. Pilotando que nem um maluco para tentar fazer a pole, Hint passou por Hulme logo depois da curva Ascari. O neozelandês relatou depois que o carro de Hint de repente escapou para a direita e guinou para a esquerda, sem que o austríaco pudesse controlá-lo. Eram os freios da Lotus que acabavam de falhar. Hint bateu no pilar de concreto que sustentava um precário guardrail e escapou para a área de escape com a frente de sua Lotus rasgada praticamente em 2. Foi aí que veio o problema fatal para ele. Jochen usava um cinto de segurança de 4 pontos e não de 5 com um aperto na virilha e na cintura para saltar do carro mais rapidamente em caso de incêndio. Só que com o impacto da batida, seu quadril foi jogado para frente e quando o corpo todo se mexeu para baixo, ele acabou estrangulado pelo cinto de segurança, tendo a traqueia cortada. Não havia helicóptero no circuito e o resgate teve que ser feito de ambulância. Para completar, o motorista errou parte do caminho que levava Hint para Milão, distante 40 km do circuito, e o piloto não resistiu durante o trajeto. A Lotus retirou seus carros da corrida, que seguiu mesmo com o paddock em luto, e Clay Regazzoni venceu com a Ferrari, algo que não acontecia desde os anos 50 e fez a torcida italiana invadir a pista ainda na última volta. Restavam as 3 etapas norte-americanas. No Canadá, a Lotus mais uma vez não correu em respeito a Jochen, mas nos Estados Unidos, mesmo com febre, Emerson Fittipaldi venceu e, combinado com o 4º lugar de Ickx, confirmou matematicamente o campeonato a favor de Hint. Ele se tornou, e é até hoje, o único campeão póstumo de qualquer categoria internacional dentro do esporte a motor. Nina, que era casada com Hint desde 67, recebeu o troféu de campeão durante a cerimônia, perto da Praça da Concórdia, em Paris, em novembro daquele ano, diretamente das mãos de Stewart. Investigações posteriores deram conta que o acidente foi iniciado por uma falha no eixo do freio interno dianteiro direito do carro, mas que a morte de Hint foi causada por barreiras de proteção mal instaladas. Chapman negou, argumentando que o eixo quebrou
quando a roda bateu na barreira de proteção. O chefão da Lotus chegou a ser indiciado por conta da tragédia, mas acabou inocentado 7 anos depois. Depois de confiscada à época, a Lotus 72 parou no ferro velho perto de Monza. Recuperada nos anos 80, hoje o carro repousa numa garagem em Milão. Hinch foi enterrado no cemitério central em Graz, cidade onde viveu sua infância. Homenagens nunca faltaram para ele. Enquanto existia a Fórmula 2, a primeira corrida do campeonato, a Bark 200, foi renomeada para Jochen Rindt Memorial Trophy. Em 2000, durante as lembranças dos 30 anos de sua partida, uma placa de bronze foi inaugurada em memória ao piloto, com Nina e a filha Natasha presentes. Recentemente, com as reformas no Red Bull Ring, a administração do circuito rebatizou a curva 9, a penúltima do traçado, com o seu nome, além de livros, documentários e filmes, o último deles em 2010, chamado O Último Verão de Jochen Rindt, dirigido por Eberhard Reuss. O sucesso de Rindt popularizou o automobilismo na Áustria, que seguiu com o tricampeonato de Niki Lauda e depois com outros pilotos obtendo destaques no esporte, como Gerhard Berger, Karl Wendlinger e Alexander Hurst. Rindt também ajudou a popularizar o Essen Motor Show, exposição de carros de corrida que começou em 65 em Viena, organizado por ele e intitulado Jochen Rindt Show. O sucesso de Jochen nas pistas foi tanto que levou à construção dos autódromos de Salzburg Ring e de Zeltweg, que hoje está nas mãos da Red Bull. Uma pena que ele tenha vivido tão pouco. Uma pena essa tragédia de Monza. O Rindt, com certeza, seria um nome gigantesco na Fórmula 1 durante os anos 70, duelando com Emerson Fittipaldi, com Jack Stewart, com Niki Lauda. Seria fantástico poder vê-los em ação. Mas quis o destino que ele ficasse no ano de 70 e acabasse entrando para a história como o único campeão pós-mortem da história da Fórmula 1, provavelmente algo que jamais vai ser repetido. Imagino que é uma das marcas que jamais vai ser igualada. Jochen Rindt tinha que estar aqui, mesmo 2 semanas depois da data lembrança do ocorrido. Ele tinha que aparecer aqui no quadro. Se trata de um piloto gigante, de um arrojo que poucas vezes a gente vê no esporte motor. Foi um brilhante piloto. Então eu tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Semana que vem tem mais uma lembrança de quinta. Então, personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Lembrando que sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite e a gente espera vocês ao vivo, certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!